Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 11 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, vamos lá? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, invoquem, dependa desse nome. Porque é só desse nome, se eu e vocês continuarmos dependendo para tudo, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Continuem invocando o nome do Senhor. Este nome nos traz salvação. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, como uma tocha, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Ezequiel 23, Hebreus 10, 19 ao 39, Salmos 109 e Provérbios 27, 13. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, mas leia. Este versículo com certeza vai fazer a diferença na sua vida, aonde você estiver. Louvado seja Deus. Depois que lermos a Bíblia, com certeza podemos continuar assim no alimento diário. Ouçam o nome, amados. Alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas bebidas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. Alimento diário, cuja série é Nossa Missão. Qual é a nossa missão? A edificação do corpo de Cristo. Nós fomos incumbidos para pregar o Evangelho e edificar o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. O título geral é Deus escolheu você. Não adianta nenhum de nós fugir. Deus escolheu você. Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dom, né? Um irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra. E graças a Deus, ao usar bastante, nós podemos dizer sim, amém, a palavra profética. Louvado seja Deus. O título da semana é A Bênção do Pai. Escolha e predestinação. Deus nos escolheu e nos predestinou. Lembre-se, o nosso Deus, Ele sabe o que faz. Louvado seja Deus. Hoje é sexta-feira, leitura bíblica já lemos, claro, versículos e capítulos, mas é bom reler novamente. Ler com oração também já lemos, que é Romanos 10, 9, que diz para mim e vocês novamente: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cada dia podemos crer mais no nosso Senhor e confessá-lo diante dos homens. Louvado seja Deus. São 4 parágrafos, bem desfrutável. O título de hoje é A Revelação da Eleição e Predestinação de Deus. Louvado seja Deus. Ele começa dizendo para mim e vocês: hoje veremos acerca da revelação sobre a eleição e predestinação de Deus. Consideremos o que diz Romanos 9. Que direis, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorrendo da fé, Israel, que buscava a lei,
e justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras, ou seja, os gentios creram pela fé. Os judeus buscavam obras. Então, aqui está muito claro que nós precisamos buscar mais esta fé, que é através da fé que eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus. Aí ele diz, tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 30 e 32. Esses versículos trazem um elemento novo, a fé. Nessa porção vemos que a eleição e a predestinação de Deus não decorre de obras, ou seja, não precisa decorrer, nesse versículo, de obras, mas da fé. Exercitar a nossa fé. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas. Quando exercitamos a nossa fé, com certeza nós vamos fazer a obra de Deus encabeçado nele mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Não é pelo esforço natural, tá vendo? Do homem, mas é pela fé. Por isso que nós precisamos a todo instante estar exercitando a nossa fé. Ele diz, como está escrito, eis que impõe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê, não será confundido. O segredo é o que, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes? É crer no Senhor. Abra o seu coração. Deixe Deus falar. Creia que Ele pode todas essas coisas. Quatro parágrafos bem desfrutando. Olha o Senhor. Aí aquele Deus, esse ponto aqui é interessante. No parágrafo 2, no início, ele diz assim, Deus escolheu e predestina os que creem, pois sua justiça decorre da fé. Louvado seja Deus. Que ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Louvado seja Deus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que procurar a justiça de Deus, buscar primeiro a justiça de Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor essa manhã possa nos ganhar mais, amados, que possamos ser irmãos e irmãs que busquem realmente a primazia, que é Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus é a primazia, Ele vem completinho, com justiça, santidade, com tudo. Você já sabe, não precisa dizer. Por isso que precisamos exercitar a nossa fé. Aí ele diz, a diferença entre ser ou não eleito, entre ser ou não predestinado, está no fato de crer. Isso, amados irmãos e amadas, está relacionado com a nossa boca e com nosso coração. A palavra, em Romanos 10 diz isso, né? 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, basta crer. Nesse versículo, lembra, se com a tua boca, essa parte Deus não pode fazer por nós. Deus já fez tudo. Ainda que Ele tenha a força de predeterminação. Por isso, o apóstolo Paulo diz, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o restou entre os mortos, serás salvo. Amados e amadas irmãs e ouvintes, porque com o coração, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, se crê o que? Para a justiça. Está em Romanos 10, 9 ao 10. Como Deus pode fazer justiça e nos considerar justos? Por meio que de nossa atitude de exercitar a fé. Louvado seja Deus. Repetiu de novo. Precisamos exercitar a fé. Se você crê com o coração, terá a justiça de Deus. A respeito da salvação, Senhor Jesus, terá a justiça de Deus se crê com o coração. Senhor Jesus, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amados, lembre-se, porquanto a Escritura diz, amados irmãos e amadas, todo aquele que nele crê não será confundido. Lembre-se bem disso, muito claro. Por isso que precisamos a cada momento estar crendo na palavra profética que vem do trono de Deus. Aquele que crê é separado, amados, escolhido e predestinado
por Deus. E crer não é obra da carne, pois o livro de Romanos deixa claro que não é por obra, é verdade. Por isso, amados, precisamos nesta manhã estar crendo com todo o nosso sincero coração que Deus pode nos transformar, crendo que Deus pode todas as coisas. Isso é um encorajamento nesta manhã para cada um de nós. Por fim, ele diz: por esse motivo, precisamos pregar o evangelho por todo mundo, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. Então, se ele não faz acepção de pessoas, amados irmãos e amadas irmãs, também não vamos fazer acepção de pessoas. Vamos pregar o evangelho para todo mundo. Senhor Jesus. Ele diz: ó Senhor, o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Interessante esse versículo que nós já lemos várias vezes. Porque todo aquele, aqui não diz, vai ser só fulaninho, ele não diz nome de pessoas. Ele diz todo aquele. Então, todo mundo pode ser salvo. É só clamar o nome do Senhor. E para isso precisamos sair às ruas para que as pessoas possam ouvir falar de Deus e clamar o seu nome. Isso é a incumbência de cada um de nós que já cremos. Louvado seja Deus. Aí diz: como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Qual é a responsabilidade de cada um de nós? Ao irmão Coragem dizendo: amado leitor, o Senhor nos deu ferramenta para pregar o evangelho. Como? SEAP. Posso orar por você? A Coportagem, o Avança Jovem e a Fábrica de Vencedores. Aleluias. Continua. Quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Louvado seja o Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, o ponto é crer. O ponto é exercitar a nossa fé. Para isso, nós precisamos estar com o coração aberto à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está precisando de um versículo, de uma frase, pode levar à salvação. Louvado seja Deus. Sim,